Queria falar um pouquinho hoje, queridos, com vocês sobre reis e sacerdotes. Quando nós nascemos de novo, nós iniciamos um processo de conversão. Nós estamos indo para esse lado, nós aceitamos Jesus e nós nascemos de novo. O que nós fazemos? Nos convertemos. É um processo de conversão. Então nós começamos na contramão do mundo. E nós precisamos entender que nesse processo nós nos tornamos reis e sacerdotes. Acompanhe comigo em Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Diga assim: reis e sacerdotes. Nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Através do sangue de Jesus, o primogênito dentre os mortos, Ele nos fez reis e sacerdotes. Mas o que é isso, pastor? O que é reis e sacerdotes? Queridos, como reis, nós reinamos sobre as circunstâncias. E como sacerdotes, nós temos acesso ao Pai. A Bíblia conta, queridos, que o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos. Tinha o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Uma vez por ano, esse sacerdote, ele fazia todo um ritual de purificação, com o bode expiatório, enviava o bode para o deserto, e ele fazia todo esse processo. E ele entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, para conversar, para ter comunhão com Deus e trazer ao povo. Uma vez por ano, ele tinha acesso a chegar à presença de Deus. Algumas histórias ainda contam, queridos, que o sacerdote ele não podia ter pecados, tanto que ele tinha que fazer todo um ritual de sacrifício de animais para purificação, para ele poder entrar. Porque se ele fosse achado em pecado, ele morria diante da arca. Então alguns contos relatam de que na borda do manto do sacerdote ele tinha alguns sininhos que faziam barulho, ou na sua cintura ou no seu manto, e ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura. Porque quando ele entrava no Santo dos Santos, se o sininho parasse de fazer barulho, eles puxavam ele para fora com uma corda, porque não podia entrar lá dentro, porque morreria. Uma vez por ano ele tinha acesso a Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, eu e você podemos chegar a qualquer momento diante de Deus como sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes. E como sacerdotes, nós chegamos na presença de Deus, nós buscamos a Ele e nós temos o entendimento para que nós possamos reinar em terra como reis e sacerdotes. A palavra diz em Efésios, queridos, 1, 3 e 5, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você não busca a sua bênção em Deus, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Por isso que nós não fazemos campanhas para sermos abençoados, porque nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados, por isso nós não fazemos para ser abençoados, nós somos. O versículo diz assim: o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. E como que nós acessamos essas regiões celestiais? Porque a nossa bênção já está lá, guardada. É só buscar.
nas regiões celestiais, se achegando em Deus, buscando em Deus, como sacerdotes. Através do sangue de Jesus, queridos, eu e você somos feitos reis e sacerdotes. Hebreus, capítulo 10, 19 ao 21, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, queridos, como sacerdotes nós chegamos diante da presença de Deus, amém? Como sacerdotes nós temos o privilégio de nos achegarmos a Deus. E como reis nós vamos reinar sobre as circunstâncias, por um caminho que foi aberto por sangue. Lembra lá, Jesus foi crucificado, e aí ele foi perfurado na sua lateral, e o véu do templo se rasgou, dando acesso a eu e você. Por quê? Esse véu não era para mostrar que nós poderíamos chegar a Deus, era para mostrar que a arca não estava mais lá. Porque o povo eles chegavam para adorar no santuário, e eles chegavam lá diante daquele véu, mas a arca não estava mais lá. E eles adoravam e iam buscar Deus ali. E assim, rasgamento do véu foi para denunciar uma falsa religiosidade, nos dando acesso a chegar a Deus, como sacerdotes, nos achegarmos até Deus. E nós precisamos, queridos, dominar sobre todas as circunstâncias. Como reis, nós dominamos sobre as circunstâncias. Lembra lá quando Deus criou o jardim do Éden, Ele colocou Adão, e Ele falou assim: governe sobre os animais do campo, sobre as ervas, sobre os peixes, governe. Você vai governar sobre eles. Mas o que acontece hoje, queridos? Não está invertido as coisas? A planta não está governando sobre o homem? A cachaça o que é? Cana de açúcar. E ela não domina sobre o homem? A maconha o que é uma planta? Ela não domina sobre o homem? Vamos lá, para não ser tão radical, o trigo o que é uma planta, não domina sobre o homem? Não fica sem trigo, sem uma massa, sem um macarrão. Ela tem dominado o homem. E como reis nós temos deixado de dominar sobre as circunstâncias. Romanos 5,17, queridos, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que o recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Então tá, pastor, nós somos sacerdotes e somos reis. Como que nós vamos governar? Como reis, como nós governamos? Como nós vamos reinar aqui em terra? Aplicando aquilo que nós ouvimos. Teoria e prática. Nós reinamos em vida com teoria, com a palavra, mais prática. Teoria e prática. Em Tiago 1,22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores da palavra. Lendo a Bíblia, queridos, eu encontrei vários erros. Vários e vários e vários erros. Todos eles em mim. Todos eles em mim. Eu posso ler, queridos, a Bíblia como um livro, como um simples livro. Eu posso chegar, ler a Bíblia de capa a capa como um livro, está tudo certo. Mas como posso ler a Bíblia confrontando os meus pecados, os meus defeitos? Ou alguém é perfeito? Se alguém é perfeito, eu tenho muitos defeitos, queridos. E se você se conhece muito bem, você sabe que você também não presta. Você é a pessoa que melhor se conhece. E você sabe que se tirar o Espírito Santo de nós, ninguém presta. Ninguém presta.
que a palavra precisa nos confrontar. Ela precisa nos confrontar, levar a uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, a uma conversão. Nós temos dados que 33% da população é cristã. Será que realmente são cristãs convertidos? Ou apenas evangélicos que conhecem o Evangelho? Ser evangélico não significa nada. Evangélico é aquele que conhece o Evangelho. Então, se você ouviu de Jesus, você pode se dizer evangélico. Você ouviu do Evangelho, as boas novas. Mas isso não te torna um cristão. Porque o que te torna um cristão é uma mudança de vida, onde a palavra te confronta. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Falar do seu irmão é pecado também, irmão. E isso te confronta. E como é bom falar dos outros. Chega a escorrer uma babinha assim no canto. Sabia, queridos, que estudos científicos comprovam que falar mal dos outros te dá mais prazer do que comer uma comida gostosa. Então imagina aquela comida preferida: um estrogonofe com champignon, batata palha e uma Coca-Cola. Eita, benção, geladinho. Falar mal das pessoas te dá mais prazer do que comer essa comida. E o que a palavra faz? Ela te confronta, está errado. Não fala, está errado. Só que se você ler a Bíblia como um livro, não vai gerar nada dentro de você. Se você ler a Bíblia contra você, você é confrontado. E é impossível você ler a Bíblia te confrontando e você permanecer a mesma coisa. Ela nos leva a uma mudança de vida. E por isso que nós não reinamos. Porque aquilo que nós lemos, não praticamos. E se nós não praticamos, é tudo em vão. Precisamos aplicar aquilo que ouvimos. A palavra vai sempre nos confrontar. E um princípio, queridos, que quando eu ouvi, eu tomei para mim. Quando nós lemos a palavra, e ela nos confronta, nós precisamos ser intencionais. Você precisa ser intencional. A palavra intencional no dicionário, diz assim: relativo à intenção, o que é feito de propósito, por querer, intencionado, proposital, deliberado. Então, o que a palavra nos confronta, nós precisamos ser intencionais e colocar em prática. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Nosso corpo, nossos 5 sentidos, nossa alma, nossa mente, vontade, emoções, e nosso espírito é a comunhão, a consciência e a intuição. Em Gálatas, queridos, diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A nossa alma, ela está em constante luta contra o nosso Espírito. Quando nós estamos, talvez isso seja para você, quando você está naquilo, um dia tenso, um dia foi muito difícil no trabalho, isso e aquilo, e você chega em casa, você está naquela adrenalina: puxa, eu preciso ir para o bar e vou beber. O que você está fazendo? Uma necessidade da tua alma, que está angustiada, e ela vai manifestar no teu corpo. Ou então você está lá angustiado, ansioso, e você acaba usando drogas.
A tua alma está aflita e você manifesta a necessidade da tua alma no teu corpo. E quando nós fazemos isso, queridos, nós geramos os frutos da carne. Gálatas 5, 19 e 21, seguindo ali, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as invejas, facções e dissensões, os partidos, as invejas, os bebedices, as orgias, as coisas e coisas semelhantes a essa, quanto às quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que também praticam não herdarão o reino de Deus. Quando nós satisfazemos essas necessidades da nossa alma milita contra o Espírito de Deus. E quando nós satisfazemos as necessidades da nossa alma, do nosso corpo, nós estamos fazendo isso aqui, as obras da carne. Deixa eu falar uma coisa para você não sair tão religioso daqui. Sabe quando você está lá angustiado, teu dia foi difícil, brigou com os filhos, e você está lá e você pensa assim: puxa, eu precisava comer uma comida, uma coxinha bem gordurosa. Porque a gente acha que pecado é somente drogas, álcool. Você está satisfazendo aqui uma necessidade da tua alma, saciando uma necessidade da tua alma no teu corpo. E nós precisamos, queridos, nos inclinar para o Espírito, sendo intencionais. A palavra diz assim, Romanos 8, 15, 17: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também, herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Espírito de Deus fala, ministra ao nosso espírito. O Espírito de Deus ministra ao nosso espírito. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Quantos aqui são salvos? Amém? Apareceu um anjo para vocês, ou o próprio Jesus apareceu na sua frente, chegou lá, papelzinho, está aqui, ó, falando: você está salvo, está tudo certinho. Para alguém apareceu? Para mim não. Mas isso é testificado no meu espírito. O Espírito de Deus testifica no meu espírito: eu sou salvo. Glória a Deus. O Espírito de Deus testifica no meu espírito, no teu espírito. E nós precisamos, queridos, nos inclinar para o Espírito. Deus fala no nosso espírito, mas nós queremos entender, queridos, o Evangelho na nossa alma. Precisamos ter fé e ouvir a Deus, que Ele fala no nosso espírito. Muitas vezes, queridos, o diabo vem nos confrontar. Nossa, mas você é filho de Deus, herdeiro de Cristo, e está passando por tudo isso. Passa por tantas dificuldades, passa por isso, passa por aquilo. Mas o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Glória a Deus. Nós somos filhos. Se nós formos querer entender com a razão as coisas que acontecem, nós ficamos loucos. Nós precisamos discernir com o Espírito. 1 João 4, 19 a 21 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Ah, pastor, mas aquele é uma benção, não tem como amar. Nós precisamos ser intencionais em amar pessoas. E amar pessoas, que dizem, independente das circunstâncias. Como eu falei, eu gosto muito de estrogonofe. Talvez mais alguém ama estrogonofe. Se imagina aquele prato de estrogonofe com arroz, batata palha, champignon. Nossa, eu amo. Comeria, nossa, que legal. Agora pensa comigo, se ficar uma semana esse prato guardado, fora da geladeira, lá no cantinho normal, você ainda comeria esse prato de estrogonofe com arroz? Mas você não ama? Você não ama estrogonofe? Está lá o prato, faz uma semana só que está guardado. A máquina de ser independente das circunstâncias. Com pessoas é assim, queridos. Vai ter momentos no teu casamento que as coisas vão azedar e você vai continuar amando. Vai ter momentos lá no teu grupo familiar que as coisas vão azedar. Você vai olhar para aquele irmãozinho, poxa, podia bater o dedinho no pé na cadeira antes de ir embora. Mas você vai ter que amar. Porque se você não ama teu irmão, você não pode dizer que é uma Deus a quem você não viu. Queridos, e muitas vezes vai precisar ser intencional em amar pessoas. Intencional em amar pessoas. Vai ter que amar e puxa, eu vou ter que amar. Eu vou ter que amar. Amar independente das circunstâncias. Você precisa ser intencional em amar pessoas. E não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento, não é comigo que você tem que brigar, não é? Pensa a seguinte questão, Deus. Você teve uma situação com uma pessoa. E você se eu contra essa pessoa, não quero mais saber. Não amo, né? Corta aqui como nós fazemos, corta aqui, amizade desfeita. Não amo mais. Aí você vai lá para o teu quarto, para o teu secreto, e você vai orar a Deus. Deus, mata aquela desgraça. Deus mata. Desgraça é fora da graça, né? Deus mata. Não vou amar, não quero amar. O que você acha que Deus iria falar para você? Ama. Deus, mas olha o que ela fez, fez isso, fez aquilo. Falou. Ame. Ah, Deus, mas olha o que ela fez, olha o quanto eu sofri. Ame. Não é uma opção. Não existe, não é uma alternativa sim e não. Amar, sim e não. Escolha uma das alternativas. Muitas das vezes, queridos, você vai precisar ser intencional em amar pessoas. Intencional em amar pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Na hora do louvor tá, Deus, eu te amo. Às vezes você olha para o lado, aquela pessoa que você não gosta sentou ali, pronto, acabou, não ama mais. É simples, Cristo? Não é. Não é. É fácil? Muito menos. Mas precisamos ser intencionais. Primeira João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama o seu irmão ao qual viu não pode amar a Deus o qual não viu.
Nós fracassamos em amar pessoas porque nós tentamos amar pessoas com a nossa alma. E nós precisamos amar as pessoas com o nosso espírito, nos inclinar para o nosso espírito. Deus, me ajuda a amar essa pessoa. Deus, me ajuda a amar. Eu decido amar. Quer dizer, porque é muito fácil trazer das coisas e você deixar de amar. É muito fácil. É muito fácil. Mas você precisa decidir, Deus, me ajuda. Eu preciso amar. Porque senão eu estou sendo mentiroso. E eu não amo nem ao Senhor. É difícil quando a palavra nos confronta, queridos. Quantas e quantas vezes eu estou preparando, queridos, e a palavra antes ela confronta a mim. Antes ela arrebenta comigo. Às vezes eu estou sentado lá preparando e eu começo a chorar. Falo, Deus, me ajuda. Porque nós precisamos ser intencionais, queridos. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Talvez seja a hora de nós amadurecermos, queridos. Amadurecermos. Deixar as coisas de menino para trás e amadurecer. Ou você faz tudo o que você gosta. Você faz só o que você gosta. Você está assim, nossa, eu não vejo a hora que termina o domingo para mim começar na segunda-feira, levantar 6 horas da manhã, pegar 2 ônibus para ir trabalhar. Não vejo a hora. Depois de um feriado desse. Nós não fazemos só o que nós gostamos, queridos. Amanhã você tem que levantar cedo para trabalhar, por quê? Porque você é um homem maduro, uma mulher madura e precisa cumprir as suas obrigações. É ou não é? Se você for fazer só o que você quer amanhã, você ia levantar 10 horas da manhã. Os jovens mesmo estão perdidos que forem estudar amanhã de manhã. Já estou vendo tudo eles já encostadinho, ombrinho. Você não faz só o que você gosta. Você não faz só o que você quer. Por quê? Porque você é maduro. Ah, mas eu não quero amar, mas você é um homem maduro ou uma criança? A minha filha do meio tem pavor de injeção. Pavor de injeção. E é incrível que quando ela fez o tratamento de quimioterapia, e ela precisa tirar sangue, às vezes, para acompanhamento, sangue é de boa, ela vai lá conversando com as enfermeiras e dá o braço, tira sangue. Agora, injeção, vacina, para ela. E eu podia deixar ela assim. Ela não quer, ela tem medo. Mas ela precisa. E é algo que eu converso com ela. Você não faz porque você, só o que você quer. Você precisa fazer aquilo que é necessário. Então, como homens e mulheres maduros, nós precisamos fazer o que é necessário. E se é um mandamento amar, você vai ter que amar. Ah, eu não consigo. Aí conversa com Deus. Se Ele colocou aqui, porque consegue. Lucas 17, 3 ao 5 diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier contigo dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a... Queridos, os apóstolos estavam caminhando com Jesus. Já tinham visto de tudo. Mortos ressuscitados, enfermos sendo curados, cegos, paralíticos, coxos, tudo. Imagina o que esses apóstolos que estavam com Jesus não viram. Sinais e maravilhas. Mortos ressuscitados. Eles viram tudo. Aí quando Jesus está falando, se alguém vier e pecar com você, perdoa. O que eles falaram? Aumenta a nossa fé. Eles tinham visto tudo.
Mas quando falou do perdão, aumenta-nos a fé. Perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. Não fique esperando sentir vontade para você perdoar. Não espere sentir vontade para você perdoar. É uma decisão. Você precisa ser intencional em perdoar. Ah, mas eu estou sendo falso. Não, você não está sendo falso. Você está sendo intencional. Senhor, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é uma decisão. Você precisa ser intencional. Não fique esperando, nossa, eu vou sentir no meu coração uma paz, ou vai aparecer dois anjinhos voando, batendo as asinhas, com um papelzinho escrito perdoa. Aí eu vou perdoar. Perdão é uma decisão. E deixa eu te falar mais uma coisa. Falei que é a palavra, não é comigo que você vai brigar lá com Deus. Você não tem o direito de não perdoar. Você foi perdoado muito ou pouco? Eu fui perdoado muito vezes. E eu não tenho o direito de não perdoar. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez para me machucar, o que ela fez para me machucar, o que o meu pai fez que me machucou, ou o que minha mãe fez que me machucou. Ah, pastor, eu ainda era criança. O perdão é uma decisão. Quando você não perdoa, é como se você tivesse amarrado com a pessoa nas suas costas, o cadáver da pessoa nas suas costas. E não é para te botar medo, isso é real. Como se você estivesse com ela amarrada nas suas costas, carregando isso. E aí você precisa ser intencional. Senhor, eu decido perdoar. Se até os discípulos, queridos, depois de ver tudo isso, ainda falaram, aumenta-nos a fé. Vai ter que aumentar a nossa fé, porque não é fácil perdoar. Ah, devemos perdoar 7 vezes no dia, 70 vezes 7, 490. Agora imagine um atribulado com isso. Detestando 490 vezes no dia. Eu nem fiz as contas para ver quantos minutos eu ia estar chegando em você e pedindo perdão. Só que aí a palavra diz, perdoe. Aquele que não perdoar o seu irmão, Deus não o perdoará. Então você não tem o direito de não perdoar. É uma decisão. Talvez seja uma decisão que você precise tomar nessa noite. Senhor, eu decido. Eu não sinto, eu não vejo, eu não quero, mas eu decido. Nessa noite eu decido liberar o perdão. Senhor, o resto é contigo. Se vira, me dá força, me ajuda nas minhas fraquezas, mas Senhor, eu decido. E isso é um processo. Isso é um processo na tua vida. Como homens e mulheres maduros, queridos, nós precisamos ser intencionais. Para finalizar, Romanos 8, 13 e 14. Porque se viver segundo a carne, há vez de morrer. Mas se o Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui filhos é ruios, filhos maduros. Filhos maduros. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos maduros, que fazem não somente aquilo que querem, mas aquilo que a palavra diz para fazer. Precisamos sair do piloto automático, Cris. Nós precisamos sair do piloto automático. É muito fácil você vir para a igreja, adorar a Deus, levantar a mão e sair daqui amanhã, tudo normal. Isso quando já não sai da igreja, acabou falando palavrão, xingando o irmão, falando mal do irmão, falando mal do culto. Nossa, você viu o pastor? Você viu o louvor dando
confortável. Precisamos ser maduros. Maduros. Como reis e sacerdotes, nós precisamos entrar na presença de Deus. Tomar posse daquilo que é nosso e reinar. Ser intencionais. Eu decido. Não é pelo que eu sinto. Não é pelo que eu sinto. É pelo que a palavra de Deus diz. E se a palavra diz que nós temos que amar, desculpa aí se eu te decepcionei, mas você precisa amar. Se a palavra diz que você tem que perdoar, talvez esse seja o momento de você começar a buscar em Deus e dizer: Senhor, eu sou intencional. Mesmo sem ver, sem sentir, sem querer, não quero, mas eu perdoo.